Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 28 do livro do Eclesiástico. Esse capítulo 28 do livro do Eclesiástico, o livro do Eclesiástico, que é também conhecido como Siracida, por causa do seu autor, Ben Sirac, Jesus Ben Sirac. Esse capítulo 28 eu queria chamar a atenção para vocês, porque é um capítulo, gente, que é muito elevado espiritualmente. Por quê? Porque as noções que este capítulo 28 traz sobre o perdão é muito parecido com o que o Evangelho nos traz. Eu já chamei a atenção sua aqui de que o livro do Eclesiástico é um livro muito próximo aos Evangelhos. O livro do Eclesiástico foi escrito 180 a.C. Em comparação com os outros livros, é um livro muito próximo. Então, existe uma semelhança muito grande da doutrina cristã para esse livro do Eclesiástico. Por isso, eu volto a dizer, é um livro que jamais pode estar fora da Bíblia. Jamais! Veja que absurdo fizeram nessa brincadeira de arrancar livros da Bíblia, né? Como aconteceu com os protestantes que tiraram 7 livros. Então, é um livro de uma elevação moral e doutrinária impecável. Vocês vão perceber e vão ler comigo, principalmente na parte que fala sobre o perdão, como ele é parecido com aquilo que Jesus nos ensina sobre o perdão. Vocês vão perceber que, olha que interessante, como que o Espírito que conduz a igreja já vai conduzindo, né, essa palavra de Deus para essa compreensão mais profunda, principalmente no tocante ao perdão. Então, vamos entender esse capítulo 28. Ele tem uma parte que fala sobre o perdão, uma parte que fala sobre as contendas e uma parte que fala sobre a língua maligna, né? A língua maligna. Mais uma vez a questão da língua aí. Então, preste atenção, eu queria muito que você, quando a gente fosse ler, o primeiro momento fala sobre o perdão. Note a semelhança da doutrina sobre o perdão, né, do livro do Eclesiástico com a doutrina cristã sobre o perdão. Vamos lá, você vai ver que interessante. Dá um like no vídeo, faz o seguinte, convida mais pessoas para se inscrever no canal. E tem mais uma coisa muito importante. Eu queria muito mesmo falar com você o seguinte, quero agradecer profundamente, mas profundamente mesmo, as pessoas que têm ajudado o canal. Tem muita gente que ajuda o canal fazendo sua doação. Quero explicar o seguinte, não é obrigatório, né? Não é obrigatório você fazer isso. Por quê? Porque eu assumi esse compromisso junto com você de fazer este aprofundamento bíblico, né? A partir da exegese, da arqueologia, dos estudos mais profundos, para que a gente pudesse ler a Bíblia com erudição, a gente pudesse ler a Bíblia com fundamento. Então, eu fico muito feliz de fazer isso, muito feliz de fazer isso. Todos os dias eu gravo aqui um vídeo com um capítulo por dia, para não fazer as coisas no afogadilho, e assim a gente vai ler a Bíblia. Mas tem muita gente que se sente tocado e ajuda o canal, né? Fazendo doação, fazendo aí, ajudando. E eu queria agradecer, muito obrigado mesmo, muito obrigado pelas doações que vocês têm feito para o canal, tá? Quem quiser ajudar, não é obrigatório, sempre eu digo, né? Tem esse dispositivo aqui no próprio canal do YouTube, que chama Valeu. Você corre ele para cá, tem aí um íconezinho escrito Valeu, você pode clicar em cima e contribuir com o que você quiser. Tem gente que gosta de fazer isso através do Pix. O Pix é esse aí, se quiser contribuir, pode contribuir. Não é obrigatório, né? Muita gente tem feito isso, eu agradeço e agradeço imensamente por nos ajudar a manter o canal. Muito obrigado, viu? Mas vamos lá que o capítulo 28 é maravilhoso. Vamos lá. Muito bem, vamos ler o capítulo 28 do livro do Eclesiástico. Aquele que quer vingar sofrerá a vingança do Senhor, que guardará cuidadosamente os seus pecados.
perdoa o teu próximo o mal que ele te fez, e teus pecados serão perdoados quando o pedires. Um homem guarda rancor contra outro homem e pede a Deus a sua cura. Não tem misericórdia para com o seu semelhante e roga o perdão dos seus pecados. Ele, que é apenas carne, guarda rancor e pede a Deus que lhe seja propício. Quem então lhe conseguirá o perdão de seus pecados? Lembra-te do teu fim e põe termo às tuas inimizades, pois a decadência e a morte são uma ameaça para aqueles que transgridem os mandamentos. Lembra-te do temor a Deus e não fiques irado contra o próximo. Lembra-te da aliança com o Altíssimo e passa por cima do erro que o teu próximo cometeu inadvertidamente. Um trecho sobre o perdão. E agora, sobre as contendas. Evita a desavença e diminuirá os pecados. O homem irascível provoca as querelas. O pecador espalha a inquietação entre seus amigos e semeia a inimizade no meio da pessoa que vive em paz. O fogo queima na proporção da lenha que há na floresta. A ira do homem inflama-se na medida do seu poder e desenvolve-se em proporção da sua riqueza. Uma querela precipitada acende o fogo. A presteza na disputa derrama sangue, e a língua que presta falso testemunho causa a morte. Sopra sobre uma centelha e ela se abrasará. Cospe sobre ela e ela se apagará. Ambos saem de tua boca. Agora, a questão da língua maligna agora. A língua, cuidado, vamos lá. Maldito o delator e o homem que diz branco e preto, pois semeiam a discórdia entre muita gente que vive em paz. A língua de um terceiro abalou muitos deles e os afugentou de uma nação a outra. Ela destruiu as cidades fortes dos ricos e arrasou as casas dos poderosos. Desbaratou os exércitos dos povos e dispersou nações valentes. A língua de um terceiro fez repudiar mulheres superiores e privou-as do fruto do seu labor. Aquele que o ouve não terá paz, não terá amigo em que tenha confiança. A chicotada produz um ferimento, porém uma língua má quebra os ossos. Muitos homens morreram a fio de espada, mas não tantos quanto os que pereceram por causa da língua. Feliz aquele que está no abrigo da língua perversa, que não passou pela cólera dela, que não atraiu sobre si o seu jugo e que não foi atado pelas suas correntes. Pois o jugo dela é um jugo de ferro e suas correntes, correntes de bronze. A morte que ela dá é morte desastrada e a moradia dos mortos é-lhe preferível. Ela durará, mas não sempre. Ela dominará o proceder dos injustos e os justos não serão devorados pelas suas chamas. Aqueles que abandonam Deus lhes serão entregues. Aqueles que abandonam Deus lhes serão entregues. Ela os consumirá sem se apagar. Ela se lançará sobre eles como um leão e os estraçalhará como um leopardo. Protege os teus ouvidos com uma sebe de espinhos. Não dês ouvidos à língua maldosa e põe em tua boca uma porta com ferrolhos. Derrete teu ouro e tua prata, faze uma balança para pesar as tuas palavras e para a tua boca um freio bem ajustado. Tem cuidado para não pecar pela língua, para não caíres na presença dos inimigos que te espreitam e para que não venha o teu pecado a ser incurável e mortal. Olha quanta coisa interessante, profunda e maravilhosa. Primeiro sobre o perdão, perdão mesmo. Você pede perdão a Deus, mas não quer perdoar o seu amigo, aquele que te fez mal. Você guarda rancor de um seu próximo, mas quer todo o amor e misericórdia de Deus. Você é quer levar vantagem em tudo, né? Não, eu não quero perdoar o meu próximo, mas Deus tem que me perdoar. É isso que Jesus fala no Evangelho.
É isso que Jesus ensina no Rezar ao Pai Nosso. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o outro. Logo depois tem aqui as contendas. Fuja das desavenças, fuja das contendas, fuja das discussões. Com a boca, você pode criar um problema, não pode? Com a boca você pode também acabar com o problema. E depois um longo discurso sobre a língua. Talvez seja uma das coisas mais perigosas nas relações humanas, a língua. São Tiago vai falar depois sobre isso. Mas aqui fala, a língua é terrível, terrível. Mas vamos aqui que eu quero falar. Vamos aqui que eu quero que você entenda. Quando o texto do capítulo 28 começa justamente com uma doutrina muito elevada moralmente em relação ao perdão. O perdão aqui é algo tido como essencial e imprescindível. Olha a diferença da doutrina. Quando a gente lia lá atrás de Levítico, quando a gente via lá atrás em Êxodo, quando a gente via as prescrições lá em Números, como que era? Se alguém te fez o mal, vai fazer mal para ele. Se alguém matou algum da sua família, vai lá indicar um vingador de sangue. Tem que fazer justiça, tem que ir lá fazer isso. Agora não. Não. Perdoa o teu próximo o mal que ele te fez. Se você fizer assim, os teus pecados serão perdoados quando você pedir. Isso aqui, Jesus vai falar isso depois. Perdoa o teu próximo. Se você fizer isso, os teus pecados vão ser perdoados. E ainda fala assim, como que pode? Um homem guarda rancor contra o outro homem, mas pede a Deus que ele seja perdoado? Que falsidade é essa? Que hipocrisia é essa? Pede a Deus o perdão, mas não quer dar o perdão para o outro? Que isso? Guarda rancor de uma pessoa, mas quer que seja curado por Deus do seu pecado? Não. As coisas não podem ser assim. E a palavra de Deus diz aqui muito claro. Quer o perdão de Deus? Então perdoa o outro. Quer ser curado dos seus pecados? Então não guarda rancor do outro. Isso Jesus vai dizer com todas as letras. Mas aqui, no livro do Eclesiástico já traz para a gente. Agora, gente, é muito séria essa questão de você provocar a contenda, a briga. Cuidado com aquela pessoa que espalha cisânia, cuidado com aquela pessoa que gosta de ver o circo pegar fogo, cuidado com aquela pessoa que ao invés de apagar o incêndio joga gasolina. Existe um conselho muito interessante no versículo 14, olha, se você sopra sobre uma centelha, ela se abrasará, ela pegará fogo. Se você cospe sobre ela, ela apagará. Tudo sai da sua boca. Muito bem, tem uma confusão ali. Com a sua boca, você pode fazer isso pegar fogo. Mas se você quiser, com a sua boca, você pode fazer com que essa brasa se apague. Basta cuspir sobre a brasa. Então você está vendo uma confusãozinha ali acontecendo. Você pode fazer isso inflamar ou fazer isso acabar. Está na sua mão. E terminando aqui, um grande discurso sobre os crimes da língua. Sim, a língua é criminosa. A Bíblia chama em algumas traduções de língua dúplice. Língua dúplice. A língua do maldoso. Não é porque ele tem duas línguas, é por causa da língua da serpente. Sabe como que é a língua da serpente? A língua da serpente é dúplice. Ela tem dois. Então, muitas, aqui a minha tradução não fala, mas muitas traduções de Bíblia falam, cuidado com a língua dúplice. Não é a língua dupla, né? Uma língua fala isso, não, a língua dúplice, a língua da serpente. E é interessante que existe aqui uma compreensão muito clara, como eu disse para você, depois Tiago vai fazer também, São Tiago vai fazer um grande discurso sobre isso, mas aqui, cuidado da língua, cuidado com a sua língua, porque ela destrói, porque ela mata. Diz um conselho, depois eu até vou trazer, diz o Talmud, que é uma interpretação da Torá, diz que a língua, ela mata 3 pessoas. A língua mata 3 pessoas. A calúnia, né, dita por uma língua caluniosa, mata 3 pessoas.
o caluniado, o caluniador e aquele que acredita na calúnia. São 3 pessoas mortas. O caluniado, o caluniador e a pessoa que acredita na calúnia. Então, cuidado com a língua. Ainda mais nesses tempos de hoje, de tempos de mentira disseminada pela internet. Cuidado, cuidado, porque se você dissemina mentiras, você é um assassino que mata pela língua. Que mata pela língua. Por isso a palavra de Deus traz aqui uma coisa muito interessante. Faz um ferrolho e põe na tua boca. Põe na tua boca uma porta com ferrolho. Põe na tua boca uma porta com ferrolho. E ainda fala, derrete o ouro e a prata, faz uma balança para pesar suas palavras. A gente, quando vai falar alguma coisa, tem que pesar muito bem. Muito bem. Vamos lá, que eu tenho alguns versículos para a gente analisar aqui que são muito bonitos. Vamos lá. Comecemos aqui com o versículo 3. Olha que interessante, sobre o perdão. Um homem guarda rancor contra outro homem e pede a Deus a sua cura. Sabe que cura é essa aqui? A cura dos pecados. A cura dos pecados, né? Então, um homem guarda rancor. Eu estou muito chateado, eu não vou perdoar, não quero saber dessa pessoa, não dou perdão, não quero perdoar, não quero perdoar. Ele guarda rancor contra o homem e pede a Deus a cura dos seus pecados. Ou seja, ele pede a Deus a cura. Se ele não quer perdoar, como que ele tem a pachorra de pedir para ser perdoado? Não. É aquilo que o Pai Nosso fala. Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus irmãos. Quer o perdão de Deus? Perdoa o outro. Quer o perdão de Deus? Quer ser curado do pecado? Perdoa o outro. E aqui eu volto a lembrar você como que esta doutrina do perdão, ela está moralmente elevada, muito semelhante à doutrina do perdão nos dada por Jesus. Tá bom? Versículo 12, aqui é a questão das desavenças, muito interessante. Olha que interessante. O fogo queima na proporção da lenha que há na floresta. A ira do homem inflama-se na medida do seu poder e desenvolve-se em proporção da sua riqueza. O que desenvolve na proporção da riqueza? As brigas. Quanto mais rico, quanto mais forte, mais briga tem. Por quê? Porque o rico e o forte, eles podem se dar o luxo de entregar aí, muito tempo, de forma muito tempo a esses seus excessos de brigar. Quando a gente é mais pobre, a gente quer acabar logo com as brigas, porque não vai levar a lugar nenhum e a gente também não tem dinheiro para ficar gastando com briga, né? Agora, quando a pessoa é rica, quando a pessoa é forte, ela briga até o fim. Pode ver. Quanto mais rico, mais briga tem. Quanto mais rico, mais briga. Por quê? Porque tem mais lenha para queimar. Aqui, o fogo queima na proporção da lenha que é na floresta. Então, se você tem dinheiro, aí você contrata advogado, aí você paga isso, você paga aquilo, contrata isso, e a briga não para. Quanto mais rico, mais briga. Quando você é mais simples, quando você é mais pobre, você não vai ficar gastando dinheiro, você não vai ficar gastando tempo com essas coisas. Então, logo resolve. Pode ver. Quando tem essas coisas de testamento aí, de inventário, quando não tem nada para brigar, logo faz o testamento. Agora, quando tem muito dinheiro na jogada, a briga nunca acaba. A briga nunca acaba. Estende aí 10, 20, 30, 40 anos brigando. Por quê? Porque o fogo se estende na proporção da lenha da floresta. Quanto mais dinheiro, mais briga. O rico, o poderoso, o forte, ele tem dinheiro para queimar, então vamos lá, vamos brigar. Vamos brigar. A desavença não acaba. Vamos lá, gente. Versículo 14. O 14 aqui também. 14 está aqui. Sopra uma centelha, aquilo que eu te falei, sopra sobre uma centelha e ela se abrasará. Cospe sobre ela e ela se apagará. Ambos saem da tua boca. Está nas suas mãos. Botar fogo no circo ou ver o circo pegar fogo, ou então acabar com isso. É isso mesmo. Depende da boca, da nossa boca e da nossa boa vontade de você limitar ou agravar uma desavença.
ter uma desavença. Depende da nossa boa vontade, a gente acabar logo com uma desavença ou a gente querer botar fogo nessa desavença. Com a mesma boca que você sopra uma brasa, você pode apagar essa brasa cuspindo sobre ela. Então você, diante de uma desavença, você pode querer que ela aumente, você pode querer que ela acabe. Tá bom? E aqui, para a gente terminar, no versículo 16. Da língua. Língua do terceiro. 16, olha interessante. A língua de um terceiro abalou muitos deles e os afugentou de uma nação a outra. Língua de um terceiro. O que é língua de um terceiro? A língua de um terceiro é aquele que semeia a desunião entre dois amigos. Geralmente dois amigos, dois companheiros, né? Então ali, a língua perversa de um terceiro vem e coloca ali no meio desses dois amigos uma desavença, uma desunião. Então a língua do terceiro é aquele terceiro que chega para destruir a amizade, né, entre duas pessoas. E aqui eu lembro você, né, a língua do terceiro, que é perigosa, porque de repente a pessoa traz uma amizade antiga, traz uma boa relação, aí chega um outro e coloca veneno. Outra coisa, aí volto a lembrar o que o Talmud dizia. Talmud é a interpretação da Torá, né? Aquilo que eu disse para você antes. Cuidado, porque a língua, gente, a língua caluniadora, a calúnia, cuidado com a calúnia, meu Deus do céu. Cuidado com o que você diz de alguém, cuidado com o juízo que você faz de alguém. Gente, isso é terrível. Por quê? Porque a calúnia mata 3 pessoas. O caluniado, o caluniador e aquele que acredita na calúnia. O caluniado é morto porque, pela mentira que você inventou, você acabou com a reputação dele. O caluniador é morto porque quem inventa calúnia se mata também. E quem acredita na calúnia é outro que também é arrastado para o mesmo abismo. Gente, a língua é muito, 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 muito perigosa. Muito perigosa. E olha que uma coisa importante você lembrar. Você lembrar que, olha aqui o que a palavra de Deus diz, a chicotada produz um ferimento, mas a língua má, quebra os ossos. Muitos homens morreram a fio de espada, mas não tantos. Olha que a Bíblia diz, muitos morreram a fio de espada, mas não tantos morreram quanto pela língua. Não tantos pereceram pela língua. Ou seja, se mata mais gente pela língua do que pela espada. Por isso a Bíblia é muito clara. Faz uma porta com ferrolho e coloca nessa sua boca. Et crucium Domini, fugit partes adversa. Vite teleu detribiuda, radices Davide. Aleluia.